Oi gente, tudo bom? Meu nome é Diogo Miranda. Oi gente, eu sou a Eli da Miranda. E a gente veio hoje aqui contar para vocês um pouquinho da nossa história, de como a gente se conheceu, mas também como é que a gente vive essa nossa vocação, a vocação matrimonial, juntamente com a nossa vocação comunitária, a nossa vocação Caju, né? E aí, olhando aqui um pouquinho para o nosso roteiro, né, para a gente não perder as ideias, é importante que vocês saibam que a gente tem tempos diferentes de vivência dentro da comunidade. Eu estou na comunidade desde 2004, mais ou menos, assumi o compromisso em 2005. Bom, eu cheguei mais recentemente, né? Eu sou compromissada desde 2018, então fazem 3 anos que eu sou compromissada da Caju, mas eu conheço a comunidade desde quando eu comecei a namorar com o Diogo em 2008. A gente começou a namorar na faculdade, a gente foi se conhecendo e foi afinando, foi percebendo aos poucos que a gente tinha muita intimidade, a gente tinha muita sintonia. E aí, quando a gente decidiu casar, é importante a gente dizer que a vivência comunitária foi muito importante. Essa vivência da nossa vocação, na época eu já era compromissado, essa vivência da vocação Caju nos ajudou muito a ter o discernimento para aquilo que a gente pretendia para o nosso futuro juntos. A gente ainda não fazia acompanhamento, mas eu já era acompanhado pelo nosso capelão, o Padre Lucivaldo. E eu lembro que na época que a gente começava a namorar, a gente já ia conversar com ele. Ainda ali, enxergando, querendo saber, tentando discernir. Mas eu, particularmente no meu acompanhamento individual, já conversava algumas coisas com o padre para tentar discernir qual seria a melhor decisão a tomar por nós dois. Bom, assim, apesar de eu já ser católica, eu não tinha ainda uma caminhada madura na igreja, né? Eu não tinha ainda, acho que, uma boa formação, uma boa base. Então, assim, existia desde sempre, claro, o desejo de formar uma família, de casar. Eu sempre sonhei com isso pra mim. E o Diogo, desde quando a gente começou a namorar, ele foi se mostrando o cara perfeito, né? Alguém com quem eu sempre sonhei mesmo, em todos os aspectos. Então, assim, não foi um discernimento que aconteceu, pelo menos pra mim, não foi assim, não teve um momento decisivo. Eu acho que foi uma coisa que a gente foi construindo aos poucos. E na medida que eu ia conhecendo um pouco mais da dinâmica da nossa igreja, do que a igreja espera de cada um de nós, eu fui entendendo que seria esse o nosso futuro, né? Mas não teve assim aquele momento decisivo. Não, agora é o momento da gente casar. E aqui é importante a gente dizer, por isso é importante para a vocação matrimonial, para fazer esse discernimento, viver bem todas as etapas do relacionamento. Vivemos bem o nosso namoro, foram 5 anos, mais ou menos, 5 anos e um pouquinho, não vou arriscar deixar exata a data. Depois nós vivemos 1 ano e meio, mais ou menos, de noivado e hoje estamos com 5 anos de casados, né? Durante o tempo do namoro, vivemos aquilo que era próprio do namoro. A gente se conheceu, a gente foi vendo as características um do outro, foi conhecendo aos poucos os defeitos um do outro, foi se esforçando para abrir mão porque a gente acreditava na nossa relação. Depois, na fase do noivado, a gente foi percebendo que a gente precisava entrar numa sintonia melhor. E essa sintonia foi fundamental, porque nós fomos mergulhando na nossa espiritualidade. A espiritualidade católica, mas fundamentalmente também as nossas práticas espirituais comunitárias. Isso foi fundamental para a gente criar o alicerce para o nosso matrimônio. Eu acho que o que vale a pena assim, falar, pelo menos de mim, assim, né, de minha parte, é que no noivado, acho que foi quando eu realmente comecei a entender um pouco mais o que era o matrimônio, né? A gente foi buscando ler, buscando conhecer um pouco mais, né, o real sentido do matrimônio. Porque antes, assim, eu acho que eu não tinha a noção da grandiosidade que era, né, enquanto um sacramento. Mas aí depois que a gente noivou, a gente foi procurando amadurecer um pouco mais isso,
né? E aí a gente, inclusive eu lembro que na época a gente começou a adotar assim, uma hashtag, assim, né? Nas coisas que a gente compartilhava da preparação para o casamento, a gente adotou a hashtag Eu Acredito no Casamento. Até para dar um testemunho para as pessoas que não são católicas ou que não têm uma vivência cristã, né, para mostrar para elas que o casamento ele não é uma instituição falida, né? O matrimônio ele não se perdeu, né? A gente acredita e a gente queria mostrar o real sentido do que é o matrimônio. E aí a gente foi buscando amadurecer um pouco mais isso, né? Nós fomos buscando, né, entender o que é família, né, o que é dar a vida, né, se doar, né, dentro de um casamento, enfim, né, o sentido de ser esposo, de ser esposa. E aí, aos poucos, a gente foi crescendo. Então é legal a gente ver também que, nesse sentido, a nossa vocação Caju, ainda que nessa época ele ainda não tivesse assumido o compromisso, mas a vocação já ardia no coração. E foi essa vocação que foi nos dando alicerce também, para entender não só o que é o sacramento, mas para desde já começar a viver essa fase do amor, essa fase que é o noivado. Então nós fomos nos fortalecendo enquanto casal, fomos começando a construir os alicerces da nossa família, a dividir as coisas, a pensar inclusive até mesmo nas nossas finanças juntos, como é que a gente ia gerir a nossa casa, gerir a nossa família, tentar pensar as nossas contas, quais seriam as nossas bases, de que forma a gente vai pensar em criar os nossos filhos. Ainda não temos filhos, mas se um dia Deus decidir enviar, a gente tem mais ou menos uma ideia. E tudo isso foi sendo construído a partir daí, da gente avançar do namoro para o noivado, entender o que é o sacramento e aos poucos ir abraçando essa missão, né? E aí eu acho que... Quer falar? E aí a gente casou, né? E aí a gente casou. No dia 11 de julho de 2015, exatamente no dia que a gente completava 7 anos de namoro. A gente casou e celebramos agora há pouco esses 5 anos. E com o casamento, né, com o sacramento do matrimônio, vieram novos desafios e uma nova fase começou também, né? Uma fase da gente se conhecer, aprofundar a nossa relação, a nossa intimidade, a nossa afinidade, de entender que agora a gente precisa de fato estar juntos, viver tudo juntos, porque é isso que é o nosso matrimônio, é isso que é este sacramento, de fato nos tornarmos uma só carne e uma só alma. Bom, aí acho que o que vale a pena falar, né, desse período inicial, que na verdade assim, começou desde a época do noivado, que a gente se aproximou um pouco mais da espiritualidade da providência de Deus, né, da Mãe da Divina Providência. A gente foi se confiando desde o noivado, que mesmo assim nas nossas limitações, a gente não tinha condição financeira ideal para se casar e para, né, sustentar uma família. Mas a gente decidiu pelo matrimônio, confiando muito assim de que Deus providenciaria o necessário para a gente, né, constituir a nossa família. E aí a gente casou confiando nisso, né? E essa providência ela tem agido na nossa vida desde o início, desde o primeiro momento que a gente casou. Acho que no terceiro mês de casados eu fiquei desempregado e a gente teve que dar um jeito de sustentar as nossas contas. Só a Hélida estava trabalhando, a gente improvisou, foi criativo e decidiu fazer um monte de coisa para ter uma renda extra, e depois essa situação se inverteu, a Hélida ficou desempregada e eu estava trabalhando. Então assim, é importante a gente perceber aqui que o matrimônio, ele não é esse mar de rosas, pelo contrário, essa ideia que talvez exista por conta dos filmes, por conta dos desenhos do Felizes para Sempre, encerra na nossa visão de que casou e acabou, e não é, tem um mar infinito, um mar muito bonito. Diante das nossas dificuldades, a gente foi se transformando, a gente foi se apaixonando, e hoje a gente é muito mais apaixonado um pelo outro do que a gente era, do que a gente imaginava ser desde o período do namoro. E é importante a gente perceber que aquilo que o Padre Raul
um dia nos ensinou a rezar para a Mãe da Providência, que depois o Padre Lucivaldo fortaleceu na gente, acabou se tornando um alicerce fundamental para a nossa convivência e para a nossa convivência diária, nas pequenas coisas. No fazer, no entender que a nossa casa precisa ser um lugar de Deus e que Deus vai nos proporcionar tudo o que a gente precisa. E assim, nesse sentido, né, de que não é um mar de rosas, eu vejo que é muito assim, é a vida de Cristo, né? É cruz e ressurreição. Acho que a gente vive isso plenamente dentro do matrimônio. Claro, a gente, depois que casa, a gente vai conhecer de maneira mais profunda ainda os defeitos uns dos outros, né? Então, as pessoas podem achar que a gente não briga, né, eu e o Diogo, mas a gente briga sim, né? A gente tem os nossos desentendimentos, mas eu acho que o que caracteriza um casal que busca Deus é o perdão, né, e de continuar buscando, de continuar tentando, porque a gente sabe que o nosso horizonte, o nosso destino, né, a nossa meta é a santidade, né, buscar sempre o céu. Então a gente tropeça aqui, né, mas buscando sempre se levantar, buscando sempre se erguer e erguer um ao outro. E nesse sentido, eu acho que é importante a gente também falar que inevitavelmente a gente não teria conseguido chegar aqui e a gente não teria construído todo esse alicerce de repente para os próximos 2, 5, 10, 25 anos, 50 anos de convivência se não fosse a Caju, se não fosse a nossa comunidade. Por mais que nós sejamos vocacionados, chamados a Deus ao matrimônio e esse seja o nosso chamado principal, a gente só consegue sustentar o nosso matrimônio por causa desse outro chamado que Deus nos fez, de ser comunidade, de ser Caju, de viver a alegria da ressurreição. É esse chamado que nos dá alicerce, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos segura no colo mesmo para tudo que a gente vivencia no matrimônio. E para tudo que a gente vivencia das nossas dificuldades, mas também para absolutamente tudo que a gente vivencia das nossas alegrias, das nossas conquistas diárias, das contas que fecham no final do mês, das graças que a gente recebe, de um familiar que melhora, que consegue um emprego, de um irmão nosso que progride, que cresce profissionalmente, de um primo, de um amigo que vai ter o seu filho. E aí a gente vai entendendo que o nosso matrimônio ele é muito fruto da comunidade. Então, para as pessoas que acabam enxergando a gente, inevitavelmente conseguem enxergar não só o que é ou o que deveria ser o sacramento, porque para muitas pessoas, para o mundo, o casamento não é nada disso, casou e daqui a pouco descasa, mas pra gente não. Então, quando olham pra gente, quando olham pros casais da Caju, com os quais a gente aprendeu muito também, a gente sente que a gente pode renovar a esperança dessas pessoas naquilo que é o casamento, mas ao mesmo tempo olham para todos nós que somos chamados a esse sacramento e que somos chamados a ser Caju e identificam que há alguma coisa diferente. E a gente espera que, por meio desse nosso testemunho, por meio das nossas práticas espirituais, a gente consiga levar um pouco e incentive as pessoas a buscarem o diferencial, a de fato a acreditar no casamento, a acreditar no sacramento do matrimônio e a viver diferente, a viver uma família verdadeira. Bom, e acho que a Caju também, né, ela nos ajuda a dar frutos através do nosso matrimônio. Hoje a gente não tem os frutos que são os filhos, né? A gente não tem filhos ainda. Nesses primeiros anos de casamento, né, eu descobri que tenho endometriose, então tem uma série de complicações. Hoje a gente não tem ainda os nossos filhos biológicos, a gente não sabe se um dia Deus vai mandar pra gente, mas a gente deseja muito, muito, muito fazer a família crescer. Desde sempre, na verdade, a gente Exato. quis, né, uma família numerosa. Mas assim, a gente sabe que se não forem os biológicos, podem ser os adotivos, que a gente deseja muito também. Tem os filhos espirituais, né? Hoje a gente tem a nossa sobrinha que mora com a gente. Então assim,
mesmo que não sejam através dos filhos, o nosso matrimônio ele pode dar muitos frutos, sim, né, para o reino de Deus. E esses frutos eles só são possíveis porque a gente tem por trás da gente uma comunidade, né, que nos guia, que nos impulsiona mesmo. Né? Então a gente é o serviço, né? O serviço à comunidade, o serviço à igreja, o serviço um ao outro dentro de casa, né? É o apoio que a gente consegue dar para as nossas famílias, né? Porque dentro de casa, graças a Deus, as nossas famílias veem na gente, né? Digamos assim, um ponto de apoio no sentido espiritual. Né? E isso só é possível por graça de Deus, porque não é mérito nenhum nosso. A gente é cheio de defeitos, a gente é muito cheio de misérias ainda. Mas por graça de Deus e graças à nossa comunidade, né, a nossa vocação que nos pede para ser ação no mundo, a gente consegue de alguma maneira dar frutos, né, através do nosso matrimônio. Não é a Hélida sozinha, não é o Diogo sozinho. Nós dois juntos, né, graças à nossa união pelo matrimônio, a gente consegue dar frutos para Deus, para o reino de Deus. E também entender que não é, mas o Diogo tem mais tempo de caminhada, então ele orienta ele. Não, isso cai por terra. O nosso matrimônio somos nós dois juntos e a gente aprende diariamente um com o outro. Muitas vezes a Hélida me corrige, muitas vezes eu corrijo a minha esposa, a gente se coloca em serviço e em obediência, porque a gente entende que é essa doação que nos faz crescer e nos faz crescer mutuamente. Isso que nos faz aprender, isso que nos coloca no caminho de Deus. Então, assim, só pra gente tentar resumir, talvez não dê pra gente diferenciar essas duas vocações. É por causa da Caju que a gente hoje vivencia o nosso matrimônio e graças a Deus o nosso matrimônio também nos impulsiona a ser ainda mais Caju. Não é isso? É isso. Então é isso, gente. Muito obrigado. E rezem por nós. Rezem pelos casais da Caju, pelas pessoas que estão vivendo esse discernimento e por aquelas que almejam suas famílias. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.